Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daiane, do curso de Administração aqui na UNO Chapecó, e hoje eu vou apresentar para vocês uma ABP. Mas antes vou contar um pouquinho do meu histórico. Então eu sou formada em Administração aqui pela UNO Chapecó, tenho especialização em Administração da Produção e Operações e sou mestre em Administração. Então, pessoal, a ABP de hoje, que é aprendizagem baseada em problemas, será sobre modelagem de processos. Então, o que seria essa ABP? Como que seria essa atividade? Então, vocês vão precisar, ou vão ser estimulados a produzir projetos acadêmicos que lhe proporcione o desenvolvimento de um conjunto de competências. Ou seja, vocês vão aproximar o que vocês já estudaram na disciplina de gestão de processo com a realidade, com a prática, tá? Então, a ABP ela é organizada e desenvolvida considerando um tema específico para cada módulo. Então, esse módulo nós vamos trabalhar modelagem de processos. Então, para desenvolver a ABP, existem alguns passos. Vocês primeiro vão precisar desenvolver, criar grupos e vão atuar da seguinte maneira. Primeiro, vai ter uma discussão de um problema particular que constitua um desafio cognitivo e cuja solução demande de pesquisa. Após isso, vai ser utilizado dos próprios conhecimentos e experiências de vocês para desenvolverem a ABP. Em seguida, será feito o levantamento de uma série de hipóteses que podem explicar e resolver o problema apresentado pelo grupo. Na sequência, será feita a investigação das hipóteses apontadas. Além disso, será feita indicações de possíveis respostas e soluções. E ao final do processo, produção de um relatório e preparação de uma exposição profissional com os resultados. Mas antes de eu explicar mais detalhadamente cada etapa da ABP, eu vou resgatar com vocês alguns conceitos que está dentro do assunto modelagem de processos. Então, o primeiro conceito que é muito importante relembrar é o que é processo. Então, de acordo com alguns autores, processo é um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação lógica entre si. E elas têm um objetivo, que é transformar as entradas. O que seriam as entradas? Todos os materiais, insumos que uma empresa recebe para transformar elas em saídas. Quais seriam as nossas saídas? Nossos bens ou serviços que é entregue ao cliente. Além disso, é muito importante vocês relembrarem o que é gestão de processo. Nada mais é o que administrar as nossas entradas, que eu falei anteriormente, que é nosso material insumo, gerenciar o processamento e conseguir entregar de forma mais eficiente possível bens e serviços para os nossos clientes. A administração de processos, que seria a mesma coisa que gestão de processo, ela deve ser um procedimento contínuo e acumulativo de repensar, redesenhar o negócio, entender cada processo e suas partes para tentar diminuir os custos o máximo possível. Além disso, dentro da modelagem de processo, existe uma ferramenta que a gente chama de fluxograma, que vocês devem relembrar do que vocês estudaram em gestão de processo, que seria o quê? Um gráfico de processamento. Através dele é possível representar o fluxo ou a sequência de um trabalho, produto ou até mesmo de um documento. Então ele é uma figura, uma expressão analítica, uma figura analítica do como funciona, qual é o fluxo dos processos. Muito bem, relembrado essa parte da teoria, voltamos à metodologia de como vai ser desenvolvido o ABP. Então, os projetos deverão ser desenvolvidos em grupos e esse grupo precisa ter no mínimo 3 alunos e no máximo 5, que serão escolhidos primeiramente por vocês mesmos, e se caso não houver formação de grupo até alguns dias do início da ABP, o tutor fará a organização destes grupos.
Quando dá a indicação dos nomes para compor os grupos, os líderes do grupo devem informar por completo o nome e o sobrenome de cada membro do grupo. Esse projeto da BP6 deve ser desenvolvido de acordo com o tema. Qual é o tema? Modelagem de processo, seguindo as seguintes fases. Primeiro a gente vai fazer o diagnóstico, após hipótese, depois a investigação e por fim o relatório, que serão apresentados no decorrer da BP. Como que vai funcionar a avaliação? Então, a entrega da atividade envolvida em cada etapa do projeto, ele tem um percentual, uma nota. Então, o diagnóstico, que é a primeira etapa, ela equivale a 10% da nota do módulo. Então, na semana 1, 2 e 3 deve ser entregue, então, ou seja, do dia 6 a 26 de 5 de 2019. A segunda etapa, que é a hipótese, então ela corresponde a 15% da nota do módulo, que serão as semanas 4 e 5, ou seja, do dia 27 do 5 ao dia 9 do 6. A terceira etapa, vocês vão desenvolver a investigação, que equivale a 20% da nota do módulo, que serão as semanas 6 e 7 e 8, ou seja, do dia 10 a 30 do 6. E por fim, o relatório e exposição, que corresponde a 55% da nota do módulo, das semanas 9 e 10, de 1 a 12 do 7. A exposição do trabalho será no dia 13 do 7, em formato de apresentação presencial para os professores e demais colegas. A forma de apresentar será apresentado posteriormente nos próximas etapas das apresentações da BP. Aqui estão algumas referências que vocês podem estar buscando para desenvolver a ABP.